Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora você está assistindo, mas estamos começando um novo projeto, olha que maneiro. E meu nome é Felipe Beltrão Meu nome é Igor. e a gente está muito animado com esse projeto, essa nova ideia que a gente está começando a colocar em prática. E falando um pouco melhor sobre essa ideia, basicamente a gente vai trazer esse podcast semanal. Por enquanto vai ser um por semana, a gente não combinou isso, mas eu tô falando agora. Exatamente. A ideia é trazer realidade de pessoas comuns, mas realidades extraordinárias que a gente pode se espelhar e tá no nosso convívio do lado ali, óbvio que nem todo mundo a gente vai conhecer, mas Pessoas que você não imagina que teria aquela história. Elas vão passar por aqui. Né? Você olha para o lado e você não imagina que a pessoa que está do seu lado tem uma história extraordinária para contar. exatamente. E não só isso, acho que a questão toda é sobre o- a história em si, não sobre a pessoa, né? E como a pessoa em questão lidou com tudo isso. Porque, pô, a história todo mundo tem, mas como é que saiu, como é que faz, um segredo que a pessoa descobre na experiência que vai fazer toda a diferença. É isso aí. E esse primeiro episódio, e antes de falar sobre o primeiro episódio, tem um fator importante. A gente vai precisar da ajuda de vocês para dar um nome a esse canal, a esse podcast. Por quê? Cara, a gente pensou, que nome a gente vai colocar? Eu falei, cara, vamos seguir na ideia da galera também, porque como a gente está querendo Exatamente. fazer com que isso seja uma aproximação entre a gente que está falando aqui e vocês que estão assistindo, nada mais justo que vocês também, a gente em conjunto, escolher o nome. Então, a primeira, eu acho que só A comentar priori. embaixo, né? A priori. É Exatamente. só comentar aqui embaixo qual o nome desse podcast. Vai comentando aí, Exato. vai assistindo e às vezes surge uma ideia, surge outra, e no Exatamente. meio do podcast Vamos você fazer o comenta. seguinte, Filipão. Chega no final do vídeo, aí comenta. Comenta. Boa, Vê o que boa, vocês acham. boa. Qual o nome que melhor se adequa. Patati patatá, Exatamente. Não tem Debilóide, problema não. Nós vambora. vamos ler com todo carinho Com todos todo os carinho. comentários e Exatamente. indicações de nome. Exatamente. É isso aí. E para esse primeiro episódio, nada mais justo do que a gente falar sobre começos E e recomeços. recomeços. É. Começo e recomeço. E Algo. aí, Filipão? Cara, é difícil pensar em começo e recomeço, né? Porque dá uma ansiedade, dá uma adrenalina, um medo, Exatamente. mas ao mesmo tempo uma vontade muito grande de recomeçar, né? Sei lá, por exemplo, o nosso caso que a gente já empreendeu, a gente vai falar isso inclusive nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho. Deu problema, deu erro, mas o medo, a angústia da gente recomeçar é complicado. Cara, Exatamente. dá um frio na barriga um pouco mais forte do que um parque de diversão, né? A É verdade é isso aí. essa. É a montanha-russa da vida, né? É a Mas montanha-russa vamos da lá, vida. como vai funcionar aqui? Pessoal, é o seguinte, vai funcionar da seguinte forma. Nós temos a ampulheta aqui e conforme a areia for acabando, o tempo de cada um para falar sobre o tema começo e recomeço Não, vai se esgotando. essa ideia ele trouxe agora, porque eu Não, também não sabia, a gente não conversou sobre bom, isso. Eu exatamente. só trouxe a ampulheta, porque a gente vai falar sobre começo e recomeço. Eu falei, é uma decoração lá de casa, eu vou trazer. Exato. E ele meteu essa ampulheta em 5 É. minutos, né? Tem 5 minutos? Tem 5 minutos. 5 ou 3, agora não Então sei. beleza, Pensar. vambora. Vambora, vambora. Selva, Selva. Quem vai começar? é tu. Ímpar ou par? Par, Ímpar. 4 é par. Quem começa? Eu? é tu. Beleza, então. Vai embora. Vamos falar sobre começo e recomeço. É isso aí, Beleza. valendo. Primeiro, antes de eu começar sobre novos começos, eu vou falar sobre antigos começos. Importante. Essa ampulheta é pouca pra mim. Eu acho que é pouca, mas beleza, a gente vai revezando. Vambora. Eu, né, já empreendi, eu tive uma empresa de marketing digital, a gente prestava serviço para outras empresas, tinha um crescimento muito grande. Eu falo a gente porque era eu e mais um sócio. E aí, a gente, que eu digo que a gente precisa saber escolher as pessoas certas para estar do nosso lado. No sentido de, cara, existem princípios e valores que são inegociáveis. E eu não tinha essa percepção há um tempo atrás. E acabei escolhendo uma pessoa que não sabia o que era princípio ou mesmo valor e acabou colocando em xeque muitas coisas que hoje, para mim,
são fatores absolutos que são inegociáveis, como eu falei. E aí, diante do decorrer, a empresa começou fazendo um certo sucesso, de certa forma. A gente começou ganhando uma grana legal, mais do que a gente esperava pelo tempo que a gente tinha de empresa. Só que aí acho que a ganância nos olhos do ser humano, ele acaba crescendo muito forte. E aí nisso cresceu nele e ele veio uma terceira empresa, né, para comprar a nossa, para fazer uma junção com inteligência artificial, com robotização, CRM, não, como é que fala? CRM, né? CRM. CRM, é isso mesmo. Com CRM para poder melhorar mais o funcionamento das empresas. Enfim, e aí ele Interessante. cresceu os olhos e me tirou da jogada lá, fez uma tramada lá com um cara que era maior para comprar a empresa. Enfim, isso eu comecei aprendendo, óbvio, a frustração foi muito grande, velho. A porrada é muito grande de se doar sangue, se sair 5 horas da manhã, voltar 11 horas da noite, ter todo um projeto, todo tramado, um futuro que você teve a expectativa, criou uma expectativa, melhor dizendo, sobre um futuro. E quando cai esse chão, em que a gente fica sem para onde olhar, foi onde bateu o baque maior e veio um sentimento pesado de tristeza, de angústia. Mas, claro, a gente tem uma bagagem um pouco grande de conhecimento, a gente tenta se sustentar um pouco nisso, e aí, claro, tem um fator absurdo que é Deus na jogada, né? Aí nesse momento a gente se apega à fé, a gente se apega que Deus vai fazer tudo, e de fato, cara, sendo bem honesto, Deus, ele tem colocado as mãos sobre minha vida e as coisas têm fluído de uma forma absurda, tá? Amém, irmão. Assim, tem sido maravilhoso viver, como um amigo nosso fala, no centro da vontade dele. Então, cara, é algo extraordinário que tá acontecendo na minha vida. E aí, agora, eu vou falar isso mais pra frente, né? Depois da ampulheta dele, mas primeiro falando sobre o que passou, e foi um pouco disso. E aí um pouco de medo de empreender de novo, e aí a gente vai para uma vida de onde a gente vai começar trabalhando para outras pessoas, para poder se reestruturar, tanto financeiramente, que foi um baque um pouco grande. Acabou que saí com uma dívida, perdoei a dívida, porque Deus falou no meu coração para perdoar. Vendi algumas coisas, então não dava para voltar necessariamente a trabalhar com o que eu estava antes. E aí, começo trabalhando, prestando serviço para outras empresas e com o pensamento, óbvio, de empreender de novo, mas dando tempo ao tempo, indo com cautela, sem se preocupar com a velocidade das coisas que tem que acontecer. Apesar da ansiedade bater muito forte, de cara, eu preciso vencer na vida, eu preciso fazer acontecer, dar uma vida digna para minha família. Daqui a pouco eu vou ter filho, então eu preciso ter isso, aquilo, outro, mas no mesmo tempo com a serenidade da confiança em Deus ser ainda maior a cada dia. Pensamento vem, mas a confiança ela se estabelece, porque a base da nossa vida tem que ser a confiança em Deus, velho. Amém. É isso mesmo, cara. Caraca, no tempo certo, o menino falou muito, viu? Eu E aí, acho que vamos lá? vamos embora, agora é contigo, Vambora? velho. Então deixa eu virar aqui. A gente tem um tempinho. Mas vou falar aqui, eu também empreendi Boa. e quebrei. E eu posso falar que eu e Felipe a gente se aproximou por algumas dores em comum e a questão da sociedade ter escolhido péssimas sociedades e também temos a nossa cota de erro. Isso fez com que nós realmente tivéssemos não boas colheitas, né? Mas é aí que está a questão do nosso podcast de hoje. Boa. Recomeço, né? Realmente, quando você toma uma pedrada dessa, é difícil você se recuperar. É É forte. muito, muito difícil. E realmente, dentro desse processo, quem crê, né, em Jesus começa a entender o trabalhar dele a partir das escolhas erradas que a gente faz. Então, eu também empreendi, tive uma loja de móveis planejados, fiz uma péssima escolha de sociedade,
tive a minha cota de erros também, vacilos, né? Não é só, a gente não pode julgar e colocar a culpa tudo em cima, é 50-50, na sociedade é assim que funciona, né? Mas, a partir de toda a problemática, de toda a dívida, de toda a dor de cabeça que teve, nós escolhemos, depois de duras penas, recomeçar, né? Então, falei bem brevemente sobre isso. Ainda tem bastante tempo Tem aqui, tá? bastante areia, eu sou muito cara. Tem muita areia Eu vou aqui ser a ainda. parte curta e grossa aqui, mas assim, Felipe ele gosta de falar bastante. Isso é bom, graças a Deus por isso. Mas a questão do recomeço, quando você passa por um problema desse, você fica falei esses dias no trabalho, você fica com a síndrome de vira-lata, né? Você não se acha capaz para mais nada, você se rebaixa muito, você tende a abaixar muito a cabeça. E, cara, não é isso que Deus quer de você, né? A verdade é que ser homem, ser forte e corajoso. Então, cara, nós temos que erguer a cabeça, de fato, colocar os pés no chão, firmados, com muita certeza e convicção naquilo que Deus quer da gente, certo? Nada disso, nada do que acontece é em vão. Tem muito aprendizado, muito aprendizado. Então, esses dias eu reparando, Felipão, no trabalho, e eu gosto de sentar e ouvir a história das pessoas, né? Hoje, o centro disso aqui, a essência do nosso podcast é isso, certo? Aham. E ali eu comecei a ver, e conhecendo as pessoas, algumas pessoas com 50 e poucos, 60 anos, as coisas que elas já passaram na vida, muito semelhantes à minha. E onde eles chegaram hoje, só que com 50 anos, com 60, entende? Pô. E a gente muitas vezes se desespera. A gente quer as coisas, nós queremos as coisas para ontem, como se as coisas fossem se resolver para ontem. E bagunça, infelizmente, quando as escolhas são mal feitas, é difícil de organizar. Mas o que a galera sempre fala comigo, essas pessoas mais velhas, e muita água para correr debaixo da ponte ainda, muita areia para passar nessa ampulheta ainda da vida. E, cara, nada é à toa. Hoje eu tô aqui, tô com um irmão, cara. Tô com um irmão aqui do meu lado. Com certeza conheci excelentes pessoas e aprendi muito, muito com a dificuldade. Muito mesmo. Você aprende, muitas vezes vai aprender mais na dificuldade, se você estiver disposto, estiver atento a isso. Então, cara, recomeço. Recomeço é maravilhoso. Recomeço é o ponto de partida para Deus começar a trabalhar na sua vida. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, certo? Cara, minha pulheta tá aí ainda, velho. Eu tô vendo Gente, que você tá indo pra não, e encaminhar assim, pro fim, a não, ampulheta tá aqui, não é né? nem não tô enrolando aqui não, tô falando de coração mesmo, mas a ampulheta, ela não me ajuda. Já parou no tempo. Mas assim, de tudo, cara, de tudo, as pessoas que se aproximaram de mim depois do problema é o que eu vou levar pro resto da vida. Boa. Nada, empresa nenhuma bem-sucedida paga isso que eu vivi, que eu tô vivendo. De fato mesmo, Boa. sabe? É isso, galera. Vou te dar esse chá de colher Ah, aqui. ele quer tem falar Tem mais? um restinho aqui. Ele ó. vai falar mais, mas tá bom. Legal de ampulheta, uma curiosidade aí, é que não adianta você balançar, não adianta você fazer nada, que o tempo vai ser sempre o mesmo, né? Ah, inclusive acabou agora. Boa. Antes de eu falar, vamos botar em pauta aqui. Detalhe importante, lembre-se de pensar num nome para esse podcast e comentar no final. E, gente, por favor, comenta no final. Ou se vê uma ideia agora, você já comenta aí, para que a gente possa ter uma ideia do que a gente vai estruturar aqui pro nome desse podcast. E aí A gente conta com começa... vocês, cara. a gente tá A contando ideia é com essa. vocês. A ideia é essa. Então, e aí a gente vai, óbvio, criar toda a estrutura em cima desse nome que a gente está construindo junto aqui, tá? Exatamente. Recomeço. Cara, recomeço é uma parada muito interessante. Eu não vou virar essa ampulheta, não? Não, porque... Eu acho que você tá... Rapaz, eu acho que... A ideia foi dele, mas Nossa! ele tá no banco. A verdade é essa. Selva. Vamos lá. Selva. Mas... Sobre recomeço, cara, é legal recomeçar porque... E é difícil ao mesmo tempo,
né? Depois eu vou jogar bola pra você, né? Sobre aquilo que a gente conversou até essa semana. Mas recomeçar pra mim é bem complicado porque não é só botar a mão e fazer. Não, tem outras responsabilidades. Como eu falei antes, Justamente. apesar da gente já estar prestando serviço para outra empresa, apesar da gente já ter um tempo já comprometido, a gente precisa alinhar a nossa expectativa, né? Com o que a gente faz lá e não perder o padrão de feito, não perder um padrão de excelência numa empresa que está confiando na gente para a gente prestar lá, porque, querendo ou não, a gente está lidando com vidas de outras pessoas, são famílias que recebem daquela empresa, então a empresa tem que fazer dar certo, a gente tem que correr atrás e abençoar aquela empresa, mas, por outro lado, a gente também tem que olhar para o nosso projeto. E aí, conciliar isso, velho, ter a energia para poder conciliar os dois e não deixar a peteca cair é complicado, velho. Demais, demais. Cara, questão de sonhos, né, velho? É, É questão de sonhos. Nós temos os nossos sonhos, mas nós temos os nossos compromissos. Então, nós realmente estávamos conversando a respeito disso essa semana. Cara, como que eu. De onde eu tiro energia, de onde eu tiro força para que eu consiga ter a disposição, o compromisso para arcar com tudo que eu preciso, tanto no trabalho, igual nós estamos trabalhando para outras empresas, quanto para as coisas que nós queremos realizar, que são sonhos nossos. Então, cara, realmente é um desafio. É um desafio, não, sem né? sombra de dúvida, E cara. isso toma um lugar na cabeça do homem, do cara, não tem como. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente botar em pauta e se espelhar também em outras pessoas é o fato da gente jogar com o tempo, velho. Porque eu lembro muito da história. Galera, fator importante. Ignorem certas coisas. Eu vou botar comentando aí embaixo um asterisco e um nome, porque eu falei algumas besteiras diante de algumas citações. Então, vou corrigir, né? Já antes de publicar, a gente já viu aqui, eu e o Igor, sobre alguns erros de informação, principalmente dessa história que vai vir agora, tá? Mas eu vou deixar o asterisco da resposta certa, dos nomes certos, tá? Isso aí. Pastor, mais uma vez, desculpa, viu? Fugiu a cabeça agora o nome dele, do o maluco que trabalhou pro sogro. 7 anos, depois mais 7, foi Foi Jacó? Jacó. Jacó, que trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel. Tomou uma pernada É com Raquel? com, Com com Rebeca. Rebeca. Acho que foi Rebeca. Com Ô, velho, nós vamos Rebeca. tomar uma surra do pastor aqui. O Não. pastor, obrigado, né? Com Rebeca, e aí Pastor, desculpa depois, aí, viu? Zambão, não. O sogro dele. Enfim, o sogro dele pegou e falou assim: irmão, você vai ter que trabalhar mais 7 anos pra mim. Foi Então, e enganado. aí ao mesmo tempo ele teve a. Eu posso dizer que ele foi até um pouco estoico diante dessa situação, de pensar, cara, o meu objetivo é esse, o que que eu posso fazer? Vou ter que fazer. E aí veio a sagacidade dele também, né? Tipo, essa. O que vier uma vaca malhada aqui é minha. Uhum, Então, se veio, aí já entra aqui a parada assim, pô, vou cruzar essa vaca aqui pra virar uma malhada. E aí boa. ele foi construindo o patrimônio dele ali, do gado, Exatamente. cabecinha de gado aqui, um outro ali. É, o que ele E fez? teve. Ele fez um negócio com o futuro sogro dele de que vacas, né, ou ovelhas, ou um animal que viesse malhado ficaria Boa. com ele. E aí, só que não tinha a possibilidade disso acontecer da forma como natural, digamos. Foi algo realmente uma, uma bênção genética ali dispensada por Deus para ele. E aí ele começou a prosperar o patrimônio dele É. sobre todas as possibilidades que não eram a favor, né? Humanamente falando. Mas o ponto crucial que eu quero trazer não é nem muito para esse lado, mas é o fato dele jogar com o tempo, sabe? Ele não teve a ansiedade, talvez sim, mas ele não teve, pelo menos não é descrito tanto isso firme, tão claro na Bíblia sobre ele pensar que, cara, foram 7, depois mais 7 anos, 14 anos nessa jogada aí para ele poder casar. E, cara, às vezes a gente não consegue aguardar um mês, né, velho? Exatamente, Quem cara. dirá 14 anos. Imagina, ô Igão, agora que você tá solteiro, Rapaz, você tem que 14 anos. esperar Não, 14 anos pra dar um cheiro na 14 anos morena? não Você dá, tá não. maluco, É, velho? Ô, não você vou tá falar nada, doido. não, mas assim, 14, 7 já não vai. 7, rapaz, 7 meses já foi difícil. Você tá Mas eu maluco. vou Foi falar. 7 meses. Pois é, cara, 7 anos.
O cara corajoso. Não. Então, a Senso gente, de propósito. a gente precisa muito se espelhar em pessoas assim. Não necessariamente para viver isso, que às vezes, às vezes não, isso foi um propósito de Deus na vida dela. E talvez possa ser isso na nossa, mas a gente se espelhar de que a gente não precisa ter pressa, a gente não precisa é, imaginar que o nosso tempo é tão precioso que ele tem que ser rápido. Às vezes uma experiência que vai vir logo mais, em um tempo depois, vai ser muito mais atrativo do que começar agora e não ter essa experiência para iniciar, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. Verdade. Sobre, eu acredito que vai ter alguma experiência, ou teve alguma experiência para que eu pudesse recomeçar. Justamente. Cara, genial, genial. Eu acho que, como eu disse a respeito do senso de propósito também, né, Filipão? Nós falamos sobre responsabilidades, nós falamos sobre sonhos e, cara, o senso de propósito, o senso de pertencimento daquilo que você quer para você, de fato, né? Nós falamos na conversa dessa semana a respeito uma proporção doida que eu lancei ali. Eu falei, Filipão, é 90-10. 90, tudo era 90-10. Meu irmão, você tem seu sonho? Distribui, cara. Tem coisa que você tem a sua responsabilidade e você tem que arcar. Tem coisa que não tem como fugir. 90%. Energia, 100%. No dia, da energia que você tiver, você tira 90 dela e joga para isso aí. Agora os outros 10 vai pro sonho, até que você consiga migrar isso. Então, cara, mas justamente entendendo o propósito, né? Jacó, ele entendia o que ele queria, ele entendia a palavra que ele estava sobre ela. Então, isso fez com que gerasse uma certeza no coração dele daquilo que ele queria. E ele esperou o tempo que fosse para aquilo acontecer. E óbvio que as coisas não aconteceram da noite para o dia. E nem do jeito que ele queria. Exatamente. Mas também houve planejamento, houve Sim, estratégia dele, sim. né, ao longo do tempo para que ele alcançasse aquilo. Cara, isso é fenômeno. Quantas outras histórias, quantas outras pessoas não têm histórias parecidas, É. né? Quanta gente tem nesse mundo aí que não tem histórias parecidas com essa. Tempo ao tempo, estratégia, visão, né? Senso de propósito, de pertencimento, saber quem você é, né? Isso não é coisa trivial, isso não é coisa banal, cara. Isso é Não, real, tá isso é doido. muito real. A gente tem que saber que nós temos que entender a nossa identidade. Identidade, exatamente isso que eu ia falar, identidade. Não é à toa que a gente tem que tirar a identidade, né? A gente precisa de, por mais que pareça bobo, eu tenho um número que me identifica, eu tenho um CPF, eu tenho um RG, mas é aquilo que vai dizer quem você é, sabe? Pô, se eu precisar viajar aqui agora, eu vou pegar, pô, policial, tá aqui, ó, pô, meu RG. Meu É esse, CNH. esse que eu sou, não tem outro, Pô, tá ligado? Minha digital tá lá, que é única, sabe? Então, exatamente. é sobre entender essa questão, né? Que é um processo, ao meu ver. Porque, por exemplo, eu tenho lido um pouco sobre identidade e sobre entender quem eu sou. Isso eu acho que é construído. Pô, eu tenho 28 anos e não é que eu não sinto que eu sou imaturo ou que eu preciso vivenciar certas coisas, mas eu acho que fortalecer a nossa identidade, eu acho que a gente vai construindo um pouquinho mais, entende? O que eu tô querendo Com dizer? certeza. Eu acho que é um pouco mais por esse caminho, né? Justo. Cara, sobre identidade e até sobre as escolhas que a gente fez e que muitos que provavelmente vão assistir nós aqui fizeram, escolhas ruins. Eu estava conversando com um amigo esses dias e falando justamente sobre isso. As famílias hoje que são estruturadas, que têm filhos, os filhos que têm pais emocionalmente estáveis, cara, eles não vão passar, eu reparando isso, falando, cara, que coisa maravilhosa, eles não vão passar por, não é via de regra, obviamente, mas é um pensamento que me veio, eles não vão precisar passar pelo que eu passei, talvez pelo que os pais deles passaram, com escolhas ruins do passado, Mas vai ter entende? experiência deles. Mas vai ter as experiências deles, vão ter as dificuldades deles, mas vão estar muito mais fundamentados, Sim, não, né? com Muito certeza. mais firmes, com a identidade, com o propósito, Com certeza. entende? Isso falei, cara, isso é maravilhoso, porque não necessariamente o aprendizado ele está somente no sofrimento, na dificuldade, mas ele está também na vontade que você falou aqui de avanço, de crescer. Ah, você tem 28 anos,
Mas você não é um cara imaturo. Mas você pode crescer muito mais. Sim, sem E sombra você de pode, dúvida. você vai. Não só pode, como você vai. Glória a Deus. Entende? Então, a cada dia que passa, você busca isso. Né? Isso está dentro do propósito que você quer para sua vida. E, cara, isso explodiu minha mente. Eu falei, Ah, pô, maneiro. é isso aí, é isso aí. Galera, antes de continuar, lembrei de uma coisa aqui que a gente não falou. Meu Deus. Muito importante, importantíssimo. Cara, você tá assistindo aí, esse é o nosso primeiro vídeo. Esse canal vai ter inúmeros vídeos. A gente já tá pensando aí nas pessoas que a gente vai trazer aqui. A gente já vai encher isso aqui de conteúdo extraordinário, de pessoas comuns, com ideias e vivências extraordinárias. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, que é muito importante, a gente não falou isso. E curta esse Exatamente. vídeo, cara, porque você curtindo esse vídeo nos ajuda a entregar para mais pessoas, nos ajuda a poder crescer isso daqui e quem sabe trazer, chegar a um nível estratosférico desse Quem sabe? canal e a gente conseguir trazer cada vez mais experiências, Com cada vez mais certeza. pessoas interessantíssimas para cá. Então, Com se certeza. inscreve e curte esse vídeo e óbvio, compartilha esse podcast, compartilha essa conversa, que eu acho que a gente está mais conversando do que É isso aí. fazendo Eu acho que um podcast, o né? pessoal tá entendendo como que é a nossa conversa, Porque eu Felipão. acho que de fato é isso, É, né? Tanto é que eu tô mais olhando para você do que pra galera. é porque, cara, A gente né, a lata também não é ruim, né? pelo amor de Deus. Então, assim, ele falou de estoicismo, Vai ele ficar falou de uns 14 estoicismo anos antes. ainda junto. Nossa vida. Ele falou de estoicismo antes, ele tá, assim, o rei da filosofia. Não, Glória a tenho Deus. estudado bastante sobre isso. É uma coisa que me enche os olhos, sabe? Não, com certeza. Entender. Eu tô num viés muito maneiro de fazer uma comparação e uma distinção entre o estoicismo e o cristianismo. Interessante. Quando ser estoico, quando ser cristão, e se o feito não é o mesmo para os dois lados. Isso é uma coisa que eu tenho refletido Joga bastante pra galera sobre. aí. Isso, É, o que vocês acham? o que vocês acham? disso? Não, sério. Comenta aí também. Faz sentido? Não Faz faz? sentido? Não é loucura da É, minha cabeça? Eu tô tem viajando? coisa. E aí? Pode ser que sim. Não Pode ser sei. que não, Quem pode sabe? ser que sim. São experiências que a gente vai vivendo, Com né? A verdade é certeza. essa. Conhecimento é conhecimento. Conhecimento é conhecimento, De qualquer claro. jeito. Inclusive, vocês estão em cima de vários conhecimentos ali. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros. Exatamente. Olha só. Vocês estão em cima de 9 livros. Até o final do ano nós temos que ler todos eles. É. E a Bíblia tá junto. E a Bíblia tá junto. Falar em livro, eu tô lendo um livro muito maneiro. Eu compartilhei com você, mas vou compartilhar com a galera aqui. Chama-se. Como é que é o nome? Eu vou fingir que eu não sei. Como é que é o nome? Esqueci agora. Agora você me perdoa você me abraçar, pô. De John Ortega. John Ortega. É Ortega. Eu vou deixar. Acho que vou deixar aqui embaixo o nome do livro, mas o nome do livro é Portas. Não, você vai deixar embaixo, deixa embaixo. Não, Caraca, não, velho. mas fala da Pior que eu- essência do Pior livro. que eu tô lendo o livro Não, diariamente. Mas eu também não gravo o nome de livro, não, cara, eu cara. sou muito- Melhor você falar o eu sou conteúdo. muito ruim com Não, minha cabeça. Mas cara, basicamente- esquece. Centavos. Memória de centavos. Mas basicamente a gente distinguir as portas que Deus abre pra gente. E cara, esse livro tá sendo extraordinário, porque ele mostra realidades e uma coisa que pra mim o livro já valeu nesse ensinamento que eu tive. Que Deus, ele não quer que a gente, não quer tomar escolha por a gente. E não quer escolher as nossas decisões, ele não quer fazer a nossa decisão. Ele quer que a gente seja bons escolhedores. Boa. Cara, isso quando eu li essa parte assim, eu falei, irmão, foi no capítulo 4, eu acho, 3, não lembro agora qual capítulo. Eu falei assim, rapaz, eu posso fechar o livro aqui agora e acabou, né? Cara, muito bom, muito bom. Deixa eu compartilhar Vai lá. uma coisa aqui. Uma vez eu vi um ateu, peguei carona com um ateu, Aí, ó. e aí ele falou assim, que a Bíblia é um livro de princípios e valores, e falou algo em torno disso, e eu falei, cara, justamente, é isso mesmo. Só que você está tirando o ponto principal, que ela gira em torno de Jesus, né? Mas ele não está errado. E é justamente isso que a gente... Cara, meu alarme tá tocando, pera aí que eu vou Vai lá, desligar ali. É porque tá 10 horas, é a hora do meu remédio. É hora da naninha dele. Hora da naninha. Mas, Filipão, foi isso, cara. Eu falei, cara, justamente, princípios Boa. e valores, Mas morais, a verdade é essa. tá certo, é isso. O que entra em conjunto com o que você tá falando. Deus nos dá o manual, cara,
de boas escolhas. É isso, é simples. E o legal, cara, que eu tirei muito disso é que, pô, é claro, a gente quer fazer igual o Salomão. Pô, Deus traz a sua sabedoria. A gente gosta muito de falar de negócio, é basicamente pedir a Deus que ele fique com 51 e a gente com 49. No Exatamente. máximo, no É, máximo. Que a decisão seja dele. Mas, por outro lado, ele não quer, pô, que a gente seja, pô, Deus, toma, o que que eu vou decidir aqui? Não, pô, ele vai lá e fala assim, cara, segue o caminho aí, vamos ver o que que você vai escolher aí. Aos poucos a gente vai decidindo e decidindo e tendo maturidade para decidir cada vez mais e cada melhor. vez melhor Isso aí. as decisões. Então, quando eu percebi isso, eu fiquei, caraca, velho. Eu parei de pedir a Deus que ele decidisse por mim, mas que compartilhasse comigo a sabedoria para que eu tomasse decisões. É Porque, isso por aí. exemplo, Muito bom. imagina aí Salomão com aquela mulher lá, com as duas mães lá, ele olhasse para Deus e falasse assim, Deus, decida. Talvez Deus de fato decidisse aquela situação ali, até melhor, né? Hum, Podemos assim até dizer. não, se fosse, seria, com Não, com certeza. certeza, né? É óbvio. Mas a sagacidade de Salomão em tomar aquela decisão ali, para quem não sabe, ele basicamente resumindo a história, né? Eram duas mães, aí uma mãe dormiu com a criança lá, rolou pro lado e matou a criança, e ela pegou a criança da outra mãe. E ali ficou disputa de quem era o filho e tal. E aí levou isso a Salomão, que era o rei na época, bem jovem, mas que Salomão pediu sabedoria a Deus. Deus perguntou o que que ele queria. Ele só pediu sabedoria. E diante disso ele falou, cara, já sei o que que eu vou fazer. Hum, Parte a criança no meio, metade para uma, metade metade para para outra. um. Aí a mãe biológica, a mãe verdadeira, falou assim: não, pode deixar com ela então. E a mãe falsa, né, falou assim: não, pode partir no meio. E ali Salomão falou: não, já sei o veredito. A mãe é de quem falou que poderia deixar com a outra, porque, né, nenhuma Por mãe quer amor, né? ver o filho ser morto, assim, né? Então, essa Exato. sabedoria, que é mais do que milenar, né? Provém de Deus e ele fala isso anteriormente. Então é sobre a gente tomar decisões de começos e recomeços que a gente vai fazer, baseado também não só na sabedoria divina, mas na experiência que a gente tem. É isso aí. Que, por exemplo, eu particularmente não estaria olhando para Igão aqui agora, tendo essa parceria com ele, se eu não tivesse vivido o que eu vivi. Sabe? Igualmente. Talvez eu não tivesse confiado tanto nele. Pô, a gente já tem um tempo aí que eu conheço o Igor que a gente para poder começar algo, talvez eu não faria, sei lá, conhecer Igor na semana seguinte e já começar um projeto. Jamais faria isso de novo, Verdade. porque uma experiência que eu tive sobre conhecer também São quem tá do alianças, seu né, lado, ficam. né? São Saber com quem você alianças. está fazendo aliança. Tem princípios e valores? Exatamente. Por exemplo, a gente segue uma regra, a gente segue um livro, né? Aqui nós De temos modo regras. geral. A gente tem regra aqui. E, São princípios e valores que a gente precisa seguir. exatamente. Que tem que estar alinhados, né, cara? Tem Sim, que estar sim. alinhado. E quando eu falo princípios e valores, não é sobre religião, de maneira Não. alguma. É sobre princípios e valores que Deus deixou pra gente de vida. De vida. Isso é muito Exatamente. importante. Você tem que olhar pra pessoa e falar assim, cara, essa pessoa ia pra guerra comigo. Exatamente. E, cara, aqui eu vou te falar, Deus me deu bons irmãos, viu? Pode ser que ele iria pra guerra, talvez depois de tomar o café dele, Não, eu gosto muito de o café, café né? gourmet dele. Eu Gourmet gosto de não, um café café especial, especial. desculpa. Eu gosto muito de café. Inclusive, você que tem um café e quer deixar um cafezinho pra nós aqui e sua marca Exatamente. aqui também, já sabe. Já Já fica traz pra aí. nós um Exatamente. Somos cafezinho. bons Somos apreciadores. bons apreciadores de café. Gostamos bastante. Muito. Né, o seu café pode estar aqui para que outras pessoas possam usufruí-lo também. Exatamente. Inclusive a água que a gente bebe, né, dos 2 litros por dia, ela vem do café mesmo, cara. Não adiciono água, não, na minha alimentação, sabia? Como é que é o Você negócio? sabia disso? Não. Não, o café já é feito com água, certo? Uhum. A água que eu bebo Não, é aí diretamente já é do doideira. café. Não, Aí é na doideira. moral, saúde, o rim tá chorando, filho. Brincadeira. Não. Brincadeira, gente, Bebe água, brincadeira. gente. Não faz isso não. Não, Bebe beba água, água, beba bebe água. água. É muito importante. Eu fiz ele pensar um pouquinho agora. Não faz isso não. Mas, voltando ao tema, né, que a gente E tá aí? saindo sobre começos e recomeços. Boa. Cara,
é legal recomeçar, velho. É legal, dá uma, como eu falei anteriormente, dá uma ansiedade, dá um medo, mas é legal porque a gente já sabe onde pisar. É como se fosse um jogo. Eu penso muito nisso, eu gosto muito Exatamente. de jogar, né? Passei a infância bastante jogando jogos eletrônicos e de mesa. E quando a gente erra, sei lá, um jogo de fases, assim, vamos falar, deixar assim. Pô, tem uns lugarzinhos lá que você, pô, tá num boss lá, vamos pensar assim, um boss. Pô, o boss ele dá um ataque aqui e outro aqui. Você morreu o primeiro, morreu o segundo, no terceiro você já sabe que ele bate aqui, depois bate aqui, você espera, depois você dá sua porrada. É basicamente isso. Quando a gente vai recomeçar, a gente já sabe que em alguns pontos a gente não pode bater, algumas teclas não pode ser apertada. E assim Exatamente. fica mais fácil as coisas, né? Eu vi uma publicação uma vez na rede social falando sobre uma pergunta, né? Se você soubesse que você teria que errar 30 vezes, Hum, quão rápido você erraria essas 30 vezes para dar certo? interessante. Eu fiquei refletindo Interessante. sobre isso, cara. Se você Interessante. soubesse que para dar certo você tem que errar 30 vezes, qual a velocidade desses 30 erros você teria? Eu fiquei real refletindo sobre isso. Falei, Interessante. caraca, velho. E de fato, né? A gente só não sabe quantas vezes a gente tem que errar pra dar certo, mas, Boa. pô, inclusive eu tenho uma tatuagem aqui, ó, que fala sobre isso. Não sobre os 30 vezes, mas é uma frase do Mestre Oda, do Senhor dos Anéis, que ele fala que o melhor professor a falha é. Forte, né? O Mestre Oda. O verdinho é O brabo, verdinho é né? brabo, né? Realmente, É, cara. realmente. Mas eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre os erros e entender que os erros vai nos levar ao acerto, de modo geral, né? Sim, cara, e realmente é isso, né? A questão é que a gente pode migrar até de nicho e para outras áreas, mas o que a gente aprendeu, A essência, a essência é plenamente aplicável a qualquer coisa. sim. Eu, conversando com um amigo nosso em comum, eu falei, cara, eu nunca achei que eu fosse ensinar ou passar, alcançar pessoas ou passar alguma coisa para as pessoas com base nos meus erros. A gente é muita gente, né? Eu falo de mim. Eu sempre achei que eu fosse passar as coisas pelo acerto e não pelo erro. É, Sabe, Filipão? a gente tem um Ah, eu orgulho. fiz isso, acertei, é isso aqui, É, eu vou te ensinar. Não, eu errei, não faça isso. Então a gente vai para a próxima. a gente tem um orgulho muito grande sobre pensar só nos acertos. É verdade. E, cara, eu preciso acertar. Mas, pô, é muito bom errar também. Apesar de ser uma frustração muito grande, mas, pô, Doloroso. é bom errar porque você mostra que você, além de ser humano, né? Além de mostrar, de certa forma, fraqueza, porque nós somos fracos e dependentes de Cristo, não mostra que aquilo dali a gente já não vai mais errar. Lembrei agora, sabe o que Hum, passou na minha cabeça? hum, Aquela cena do Rei Leão, uhum. de um macaquinho, ele bate com um cajado na cabeça Do Simba. do Simba. Hum. E aí Ô, ele gente, eu vai. não assisto Rei Leão não, tá? É Aí ele só vai, porque eu vi ele vai um... bater a segunda vez, o Simba pega e desvia. E é exatamente isso, pô. Boa. Da primeira porrada, irmão, você não quer tomar porrada de É, novo. Ah, eu por quero exemplo, acertar, Charles né? do Bronx agora, que ganhou agora a luta ali, Boa. maravilhoso. Pô, Parabéns, só que Charles. não mata leão. Nossa, Irmão, brabo. aquele cara ali, a quantidade de porrada que ele tomou e que ele já sabe defender por conta das porradas, irmão. É E isso todos aí. os lutadores de modo geral, né? Ramondino O também, no Ramondino, Olímpia. irmão. Pô, cara, Quanta porrada ele tomou pro meu Sebum lá irmão. e aprendeu seja posar, seja mostrar um músculo melhor, não sei. Mas, pô, isso é absurdo, velho. Absurdo o quanto as pessoas aprendem com o erro, Alto entende? nível. Alto Existe nível. tempo para todas as coisas. Aí a gente traz um pouco para esse lado. Porque, por exemplo, trazendo o Ramondino. Hum, Todo mundo, né, que conhece, que sabe da história do cara, sabe da genética e da dedicação dele também, que é muito importante, com sabia que certeza. ele ia ser um Mr. Olímpia. Sabia. Eventualmente, Inclu eventualmente chegaria lá. não, inclusive o Sebum, que ganhou aí 5 seguidas, ele decretou e falou, cara, você vai ser um Mr. Olímpia. Uhum. É certo. Só que, pô, a paciência, a perseverança, que tá ali, cara, vou continuar aqui, fazer acontecer, é o que fez o cara chegar Boa. e esse ano ser um Mr. Olímpia, óbvio, na categoria dele ali, pra
E ganhar, né? Ser o primeirão lá. Ali é questão do que quem errasse ficava pra trás, né? É. Aí é questão do erro, né? É, Errou nessa, perdeu nessa, na próxima exatamente. leva. A gente nunca Exatamente. sabe, né? Mas, cara, forte Cara, demais, velho. foi brabo. Forte demais, tá doido? Foi Forte monstro. demais. Gigantesco. Selva pura, velho. Selva pura, filho. Tá doido? Acre. Não, você é doido. É um dinossauro mesmo. Mas, ei, o que vocês estão achando desse podcast? Galera, Assim, a gente tá um pouco. Sinto que a gente tá um pouquinho travado, mas é o nosso primeiro. E eu muito disso também, cara, sobre a gente não esperar que a gente vai ser perfeito pra começar as coisas, né? Tem um fator isso, é muito Justamente. importante. Pô, cara, eu vou melhorar minha comunicação, vou melhorar minha oratória pra poder começar a falar. pessoal, é isso. Ó, nós somos. Acho que nós não somos nem uma orelha seca, não. Nós temos conhecimento, nós temos bagagem, nós temos boas pessoas e referências ao nosso redor. Boa. Pessoas, cara, a gente conhece pessoas grandes, com coração grande, com uma mente grande, Boa. sabe? Pessoas que, meu irmão, é questão de tempo pra voar. É, não. Questão de tempo pra voar. E a gente vai trazê-las E aqui. a gente vai trazer. A gente vai aqui. trazer. E nós vamos voar junto. Vamos voar junto. Junto Todo com mundo aqui, ó. vocês, inclusive. Aqui, ó. É isso aí. Mas a questão do começo, do recomeço, nós estamos agora exatamente às 10h12 da noite, Da noite. de domingo. De domingo. Depois do Então, culto, inclusive. cara, depois do culto de domingo. E nós decidimos isso e falamos, cara, tem que, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha, exatamente. Então, nós contamos com a participação de vocês. Para escolher o nome do nosso podcast, Exatamente. né, que é um fator muito importante. Eu tô ansioso, velho. Pra ser não honesto, tá Cara, batendo eu ansiedade também tô. de você, cara, que nome que a galera vai Eu colocar. também tô. E assim, nós estamos falando de Vitória e Espírito Santo. É verdade. Lembrando disso, se você conhece alguém da região da Grande Vitória, indica pra nós também. Boa. O que você acha, Felipe? Boa, não? Conta um pouco da história da pessoa, Boa. dá uma palhinha, porque nós queremos trazer. Pessoas que não só do nosso ciclo, né? Mas também pessoas que têm história extraordinária. Uma história que é digna de referência para outras pessoas. Exatamente. Tem um amigo nosso em comum. Depois nós vamos começar a dar nome aos Claro, dois, né? não. Um dia. Um passo de cada vez aqui. Um passo de cada vez. E provavelmente ele tá assistindo. A verdade é essa. provavelmente ele tá assistindo. É. E assim, mas o que ele fala? Cara, a beleza no ordinário. Exato. Então nós queremos trazer E justamente ele é bom de isso. palavra, né? Ele, cara, ele é fenômeno, é um A fenômeno. gente vai trazer ele aqui. A gente vai Vamos trazer. trazer. Vocês vão saber Rapaz, quem é. Ele aí- sabe quem é e pessoas próximas dele sabem quem é. Mas Você sabe que é você. sabe. Ele Não. sabe. E tá rindo agora. Com certeza. Ele tá rindo Zé agora. das Couves. Então, deixa ele. Mas é isso, pessoal. Espero Mas que é vocês isso. tenham Espero que vocês tenham gostado. aproveitado. Né? bastante. Foi um podcast, acho que foi bem breve, nem sei quanto tempo deu, mas foi o nosso primeiro podcast mais sincero possível. A gente tentou abordar, óbvio, a gente vai trazer experiências também nossas à medida que a gente vai vendo a experiência de outras pessoas e como a gente pode usufruir, mas a principal ideia aqui é trazer realidades que possam ser replicadas e histórias extraordinárias que podem ser inspiração para a gente poder viver o nosso dia a dia. São pessoas reais com problemas e realidades reais, né? Esse é o certeza. principal objetivo aqui. É isso aí. E Filipão, a gente está acostumado muito realmente. Eu acho parte dessa vontade nossa é que a gente está acostumado, nada contra isso, não me entendam mal, a ver podcasts sempre com empresários, né? Com pessoas que, sim, por mérito, completamente chegaram num alto nível financeiro e etc. Mas realmente, né? Eu acho que nós precisamos dar Não que- lugar. não que a gente não vai trazer empresários, Não que não vá. porque empresários também têm histórias maravilhosas, Demais. mas tem pessoas Muita gente saiu Cara, do zero, do negativo. do negativo. Do negativo e venceu. E tem gente que tá no negativo e tá no crescimento e tem história extraordinária, a verdade é essa. Exatamente. Mas É se isso. você gostou dessa conversa aqui que eu tive com o Igor e com vocês, cara, comenta. E eu tive com o Felipe O também. nome é. Apesar que O ele falou nome, mais que eu. o nome do podcast que você olhou pra isso aqui e falou assim, cara, combina com isso. Esses dois malucos vai ter esse nome aqui do podcast. Comenta aqui que a gente vai ler. É E a isso gente vai depois fazer na hora de escolher, a gente vai fazer um outro vídeo pra esse canal mesmo. E a gente vai escolhendo lá, vai listando Vamos fazer lá. um react. Vamos fazer um react dos nomes lá. Justo. E a gente vai escolher
E talvez a gente ponha até uma enquete pra ficar dos melhores ali no Instagram, em conjunto. Talvez a gente crie, a gente nem tem Instagram ainda desse podcast. Cara, Mas é selva, é tá cara e coragem. esse podcast nasceu hoje, só pra deixar claro, tá? Tá nascendo agora. Tá nascendo agora. A ideia dele. A gente falou assim, vamos gravar um podcast? E a gente sentou e gravou. A verdade é, a gente hoje de tarde, umas 4 e pouco da tarde, falou assim, vamos gravar um podcast. E de noite a gente tá gravando aqui. Por isso a gente não tem nada pronto. Não. Retrate-se. Ontem eu te falei. Ah, não, foi ontem. Isso, foi verdade. Foi Confundi, ontem e hoje eu falei, hoje é o dia. Verdade. Tô mentindo? Não. E o que eu queria fazer? Eu te dei opção ainda, né? Hoje ou amanhã. É verdade. E ainda eu já tava querendo já postergar, olha só. postergar. Não por dúvida de que isso aqui é algo bom, mas pelo medo. Boa. Pelo medo. Pô, O medo ia me tirar um dia. tá vendo? Olha que doideira. E provavelmente a gente vai postar segunda-feira, né? Que eu já vou Pois dar uma é. editada ali já jogar pra tchau. cima. Mas, você que esteve com a gente, muito obrigado, né? É um fator importante, muito obrigado. Eu espero que você venha mais vezes, a casa tá de porta aberta pra você, escancarada, quase É não isso tem aí. porta praticamente. Não, aqui não tem. Então você fica à vontade nesse Você tá em canal. casa, meu E se irmão. você tá assistindo esse vídeo, né, e já tem muito tempo de lançamento, olha no dos nossos próximos podcasts, né? É isso aí. Muito importante, nem sei o que vai ter no nosso próximo, mas com certeza tem pessoas e histórias extraordinárias ali. Comente, não esquece de comentar o nome do podcast, a gente vai selecionar os melhores ali. Ô, gente, a gente tá repetindo isso aqui, é porque não é brincadeira, não. A gente não sabe A gente que nome quer- colocar. quer E que a vocês- gente quer a participação de vocês. Nós, pô. no mais votado, vai pra pauta e... Vai pra pauta e a gente vai colocar Vamos- esse nome no Exatamente. podcast. Não vai ser escolha Então nossa. pensa vai o ser seguinte, da galera. pensa o seguinte, o nome que você vai sugerir, ele vai ser um podcast que vai fazer muito sucesso. Ó, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Pensa nisso. E seu nome vai ficar marcado na história. É aí. que ó, foi Fulano de tal. fulano de tal ou fulana de 236, tal. fulano de tal 236 que botou o nome. Exatamente. Vai estar lá o seu nome. Vai estar lá. Entendeu? Top demais, Então, cara. põe o É nome. isso aí. Curta esse podcast. Se ele fez sentido pra você, eu também não vou obrigar ninguém a curtir, não. Se você gostou, curta esse podcast. Se você é filho de Deus, você Comenta. curte. Brincadeira. É. E compartilha. Cara, se deu gargalhada, se a gente contribuiu com algo na sua vida, Não. compartilha esse vídeo para que a gente possa contribuir Exatamente. com outras pessoas. E outras pessoas possam comentar também o nome do podcast. Não esquece disso. Boa. Boa? Isso aí. Beleza? Partiu. Por enquanto, um podcast por semana. Então, essa semana foi esse daqui, de introdução É. e sobre início e recomeço. E semana que vem vai ter um novo podcast. E um fator importante, segue a gente nas nossas redes sociais. Com certeza. Porque lá a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais sobre o processo desses podcasts. O meu, né, é o @Feltrão, vou deixar aqui embaixo, o @Feltrão. E o do Igor, O meu, @Igor_Mielk. Mielk. Você pronuncia Milk. Mielk. Meus amigos vão rir disso, mas tá bom. É Milk. É Milk. É Milk. Se pronuncia Milk, mas se escreve Mielk. Mielk. Certo? Show! E é isso. Obrigado mais uma vez por assistir até a gente. E um abraço. Um abraço, galera. Até a próxima aí, se Deus quiser. A semana abençoada. Amém. Amém. Bora fazer um cafezinho? Bora fazer um cafezinho. Então vambora. Selva.